Olá! Há sempre alguém que nos diz pode dar um jeitinho. E eu vou lembrar uma frase antiga do meu pai: nenhum incêndio começa sem ser por uma fagulha. Há pouco tempo eu estava a fazer uma palestra e uma senhora disse-me: não trouxe livros para vender? Eu disse: eu não vendo livros, mas eles estão à venda em várias papelarias e também na editora. E eu não tenho como te trazer, mas eu já os encomendei mais do que uma vez. E eu perguntei: de onde é que é? Sou de Coimbra. Eu disse: mas tente encomendar. E ela diz-me assim: mas se tiver algum, eu não preciso nem de pagar impostos, nem de pagar em nada. Eu perguntei: a senhora estava na minha palestra? Estava. Então eu disse: uma de nós estava no lugar errado. Uma das coisas novas dos nossos tempos, e vão entender porque é que eu contei isto, é uma lógica muito perigosa, que é cada um por si e Deus por todos. A nossa nação precisa, na família, na escola, na empresa, na religião, na sociedade, não é um por todos, todos por um. Eu digo sempre. Mahatma Gandhi dizia: se formos olho por olho, um dia destes acabamos todos cegos. É preciso ter muita cautela. Eu estou a falar nisto porque superarmos não é só estar dentro de nós. A facilidade e o facilitismo não é muito positivo. Daí que, falando que alguns livros falam dessa temática. Os nossos livros não nascem prontos. Todos estão numa biblioteca ou até mesmo na web. Não estão, se houve alguém que teve que os pensar e fazer e escrever, seja escritor ou pensador ou autor. Muitas das pessoas dizem que a maior parte das pessoas tem uma dificuldade de assumir responsabilidade. Temos que superar algumas formas nossas de fazer a vida coletiva. Só assim podemos olhar com temática positiva para a nossa vida e para a nossa sociedade. Eu estou a falar algo que se passou comigo, com um grupo de pessoas onde eu estava. Há uma ideia que diz que uma pessoa, quanto mais vive, mais velha ela fica. Isso é, para mim, uma teoria sem lógica. Para ser assim, uma pessoa teria que nascer já pronto. E então, sim, ela iria se gastando. Mas não. O gastar alguma coisa aparece com os sapatos, com o frigorífico que se vai gastando a comida, com o sofá que se vai roçando. Enfim, as pessoas vão-se fazendo. Eu, Fátima, em 2020, sou a minha mais nova edição. Se eu gosto do que vejo, adoro o que vejo. Eu fui-me fazendo. Eu, em 2020, sou uma nova Fátima, não sou inédita. Muito do que eu sou, eu trouxe da minha história. Isso significa que a minha história tem raízes, não tem âncoras. Cuidado, há uma grande diferença entre raiz e âncora. A raiz alimenta, a âncora imobiliza. E ficam todo o tempo a dizer, a maior parte das pessoas que eu conheço: ai, no meu tempo, ai, agora não é mais assim. Ainda bem, ainda bem, ainda bem. Muitos dos nossos amigos dizem uma frase estranhíssima: as pessoas não são mais as mesmas. Isso é óbvio. Alguém que diga isso é estranho dizer, mas que representa que tem sanidade mental. Aquilo que aprendemos hoje não dávamos há 20 anos. A vida evoluiu de uma forma veloz. Muitas vezes ficamos parados e ficamos atuais. Há sapatos que eu utilizo que têm 40 anos, são intemporais. Não me fazem chatice agora
conhecimento, não. O conhecimento é algo que tem que ser aprofundado. Cada livro deve ser desfolhado dia a dia, deve ser lido, deve ser... Só assim é que podemos ter uma estabilidade e uma harmonia na nossa forma de estar, na nossa vida, e não só, e também com aqueles que nos rodeiam. Há muitos anos era o meu filho pequenino e passou-se uma situação que eu, quando conto aos meus amigos, eles fartam-se de rir, mas que tem alguma graciosidade, que é, eu disse ao meu filho que quando fizeres 14 anos, a mãe vai-te contar um segredo. E às vezes, ao terminarmos uma reflexão como esta que vos vou contar, há pessoas que chegam ao pé de mim e dizem: Fátima tem o dom da palavra. E eu fico assim a pensar e penso, mas esta pessoa quando diz isto pensa que eu não fiz esforço algum, que não tenho mérito? Claro que não. Não é pela minha idade, porque a idade não é um posto só na tropa e é datado. Para escrever e para fazer o que eu já fiz até de hoje, eu fiz porque quis e foi para refletir, para aprender a errar, voltar a errar, voltar a fazer. E os resultados é as pessoas que só veem o resultado. Tem um dom. Não é um dom. É evidente que eu fui abençoada de várias maneiras, mas a maior parte disso resulta de um esforço, de uma dedicação que não é só minha, também da minha família, porque para eu o fazer tivemos de estar todos em sintonia. Hoje a maior parte das pessoas esquecem-se disso. Que há tempos um amigo meu, Marcelo, numa palestra que eu dei, ele disse-me uma coisa que muitas das pessoas já me têm ouvido mencionar: o esforço. Eu conto sempre isto. Os meus filhos, voltei a buscar a palavra atrás, com uma ideia que até pode ser um bocadinho perversa, mas é pedagógica. Desde que eles eram pequeninos, eu dizia: no dia que vocês fizerem 14 anos, eu vou contar para vocês qual é o segredo da vida. No dia que fizeres 14 anos, eu conto-vos o segredo da vida. E todos os dois aprenderam. Se eles são sucessos, têm decentes, claro que sim, têm capacidade, dedicam-se, esforçados, são honestos e sabem separar o trigo do joio. Se calhar até melhor que eu. E eu dizia para eles, para o Mauro, na altura: tu não podes contar a ninguém, nem à mana. Ok, ele faz aniversário em janeiro e às 4 da manhã ele foi-me acordar: mãe, hoje é o meu dia de anos. E eu disse: eu sei. Então é hoje que me vais contar o tal segredo. Eu disse: bem, ficou na memória. E eu disse: é verdade, vamos ali à sala que eu vou-te contar. Ele chegou à sala, sentou-se e diz-me assim: então, eu disse: senta-te aqui. Sabes qual é o segredo da vida? Não. O segredo da vida é: vaca não dão leite. Hã? Eu disse: exato, filho. As vacas não dão leites. Tu, ou o Criador, tem que tirar. Este é o grande segredo da vida, meu querido. Da tua vida, tudo aquilo que tu quiseres construir, tu tens que pôr lá as mãos. Porque a maior parte pensa que é fácil. Não. Ou tem realmente uma fábrica com tudo automatizado, ou então tem que entrar às 3 da manhã, sentar-se num banquinho, desviar a bosta para o lado, mexer nos peitos da vaquinha e ter o trabalho de... E é assim... É que uma vaca não é uma luva. Não, uma vaca dá trabalho. Como a vida. Se isto foi mau, não, acho que foi um bom sentido pedagógico. Porque eu não queria que eles fossem medíocres. Eles queriam que eles tivessem noção, que o estudo, a profissão, a competência
exige dedicação, esforço e habilidade. Hoje fica muito mais fácil. Eu há pouco tempo escrevi isso numa palestra que por vezes tem pessoas que dizem: eu não quero fazer mais faculdade. Porquê é que não vais? Bill Gates não fez, Steve Jobs não fez, Mark Zuckerberg não fez. E nós pomos olhar para estas respostas e faz-nos pensar e dizer: anda cá, está na altura de nós falarmos. Eles não tinham faculdade, sem dúvida. Um inventou o Facebook, outro inventou o Macintosh, outro inventou... Mas calma, Harvard foi a faculdade onde eles andaram. Que eles Harvard, que é uma das melhores universidades do mundo, um ano em Harvard equivale a 30 numa esquina qualquer. Agora, se tu assumires seguir o teu caminho e assumires as tuas responsabilidades, então podes seguir a tua vida sem estudar. Porque estudar não é o estudar por estudar. Até pode depois fazer outra coisa. Quantas pessoas têm cursos superiores e não estão a exercer o que têm? Mas pelo menos têm uma coisa. Para mim é ouro. Conhecimento. E é nestas gerações que se seguem, a maior parte de nós, até quem tem mais idade, diz: tudo bem e tal, não faz mal, seja o que Deus quiser. E então eu tenho que perguntar: vais atravessar a rua, levas com o carro para frente, seja o que Deus quiser? Claro que não. Claro que não. Tudo faz parte de um conhecimento, de uma trajetória que nos obriga a olhar para a vida de outra forma, com outra perspectiva e percebermos que aquilo que damos aos nossos filhos, ou que transmitimos, é aquilo que um dia eles vão ter numa sociedade que realmente é extremamente exigente, é muito exigente, mas se não dermos um pouco de nós e do nosso conhecimento, e eu volto a dizer, o conhecimento, o que estou a falar aqui, já é datado daqui a 10 minutos, porque a toda a hora ele está a mudar, não vai fazer não faz qualquer sentido. O sentido da vida está no nosso tempo, naquilo que nós tiramos para nós. E eu faço uma pergunta: dentro da sua atividade, você está a fazer o melhor ou o possível? Não responda, pense. Não é o melhor do mundo, é o seu melhor. Não é o melhor do mundo, é o seu melhor ou o possível. Quando nós nos conformarmos com o possível, em vez de fazer o meu melhor, é complicado. Muitos dizem: Fátima, mas mas é muito difícil. Não, nas condições que se tem, temos que fazer o melhor na família, nos afetos, nas empresas, nos negócios, nas salas de aulas, no hospital, na cozinha, whatever. Enquanto eu não tenho condições melhores, eu dou o meu melhor. Não é o possível. O possível toda a gente faz, mas faça mais que o que pode. Vá com velocidade, não tenha medo de não ter travões para parar na altura certa. A única coisa que leva na vida é a vida que você leva. É a capacidade de não se acomodar. Em relação àquilo que o acalma, a que até o sossega, quer ficar no possível. Não queira ser medíocre naquilo que faz. Faça bem. Que se fica medíocre quando não tem condição, quando se fica a habituar com o possível. Quando se faz o possível, não. Faça para lá do possível. O impossível não é um facto, é apenas uma opinião. Como dizem os latinos, a sorte cega a coragem. Siga a sua. Qual é a sua obra? Qual é o seu legado? É aquele em que você e eu somos capazes de levantar-nos, sacudir a poeira e dizer: vamos dar a volta por cima?
a vida é assim. Não é a vida é assim, deixa a vida me levar, como diz a canção. Não, 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 não. Faça algo diferente. Você tem capacidade, preste atenção. Se você prestar atenção a alguém que não tenha um objetivo de vida, você vai perceber que chega uma altura que essas pessoas ficam sem saber o que fazer na vida, no tempo, no espaço e nas situações. É como, por exemplo, quando alguém me diz assim, dás-me um jeitinho? A Fátima podia-me dar um jeitinho nesta situação. Eu digo sempre, não. Quando alguém me vem pedir um conselho, eu digo, eu posso dar a minha opinião. Porque os conselhos, se fossem... se valessem a pena dar, eram vendidos, não eram dados. Quando nós falamos com alguém que temos por perto, os nossos conselhos, a nossa opinião, é nossa. Agora, a pessoa que está desse lado tem que ser ela a tomar a decisão daquilo que quer para a sua vida. Quando me perguntam qual é a melhor opção sobre qualquer assunto de vida profissional, relacional, afetivo, eu nunca dou o meu cunho. Eu dou a minha opinião, mas deixo sempre no ar que a escolha fica do outro lado. Então, hoje deixo-lhe um beijinho, que as suas escolhas sejam as que forem melhor para a sua vida.